Hoje é comemorado a Páscoa, e quando se fala da Páscoa, fala da grande vitória que a noiva de Jesus Cristo teve há mais de 2000 anos atrás, quando o próprio Deus ele se fez carne, andou sobre a terra e foi morto, crucificado, mas na verdade ele ressuscitou e ele vive em nossos corações. Muito bem, eu cumprimento também os irmãos que estão pela internet, a todos nós dizemos, Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, para ter uma pequena base, e nós estaremos meditando um pouco na palavra, e depois nós estaremos servindo a ceia para o casal, o irmão Caleb, né? E a irmã Rafaela, a Magali também. Ok, então depois o nosso irmão diácono, ele prepara mais lá. E por motivo de força maior, eles não puderam estar aqui, né? Então abrimos essa sessão para a ceia. Então, irmãos, diz assim, Mateus 28. Vamos ler desde o versículo 1. O profeta de Deus, me parece que ele leu no versículo 7, mas eu estou sentindo ler o versículo 1 em diante. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Olha só, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, oh, que dia glorioso foi para nós, meu Deus, quando realmente a pedra não pôde resistir, Senhor, a pedra foi removida, e o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ó Deus, o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, essa é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã, Senhor. É porque o Senhor vive, e a prova disso, nós falamos contigo hoje, Senhor, e o Senhor nos respondeu. Pai bendito, Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, continuamos a pedir as Tuas bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, como eu estava dizendo, que privilégio que nós temos em poder estar na casa do Senhor, porque nós sabemos que isso custou um preço muito caro, um preço a vida de um justo. O apóstolo São Pedro chega a dizer, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada deste mundo que nós somos comprados, mas somos comprados, foi com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que o profeta de Deus, ele disse em certa ocasião, que nós só podemos viver, falando do físico para levar para o espiritual, vivermos de substâncias mortas, né? Nós sempre falamos sobre isso. Para você comer, alimentar, para ter saúde fisicamente falando, você tem que comer o arroz, ele teve que morrer, comer a carne, o boi, a vaca teve que morrer,
comeu um frango, ele teve que morrer, comeu uma batata, ela teve que morrer. Então, para o físico nosso sobreviver, nós vivemos de substâncias mortas. Vê? Agora, espiritualmente, nós temos também que ter um alimento adequado, um alimento certo. E Jesus disse certa vez: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou tudo. Ele é tudo em nós, irmãos. O que seria de nós sem esse Jesus Todo-Poderoso? Aleluia. Então nós vemos que ele sendo a ressurreição, ele sendo a vida, um dia na verdade ele morreu. Mas Davi, certa vez falando dele, dizia: não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Davi falando de Jesus. E nós vemos que, na verdade, Jesus ele morreu, ele foi para a sepultura, mas ele tinha dito também, dito palavras que muitos dos grandes religiosos ficaram embaraçados. Ele disse assim: olha, na verdade esse templo vai ser derrubado, mas ao terceiro dia vai ressurgir, vai ser reconstruído. Eles ficaram embaraçados com essas palavras. Como pode? Tanto tempo levou para ser construído esse templo. Ele disse que vai derrubar e em 3 dias vai retornar, vai reconstruir. Mas eles não sabiam que Jesus estava falando sobre esse tabernáculo, o corpo chamado Jesus, que na verdade ia para a sepultura, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Então veja, irmãos, tudo que as profecias do Antigo Testamento falou sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus, não falhou, cumpriu ali no pé da letra. Não permitirei que o meu santo veja a corrupção. O que é corrupção? Se nós levarmos para ver a vida de Lázaro, quando ele estava na sepultura, ele já tinha passado de 72 horas quando Jesus chegou até ali para ressuscitá-lo. Ele sim estava em estado de corrupção. Porque o corpo do ser humano, quando é após a morte, após 72 horas, ele começa a decompor, ele começa a desmanchar, ele entra em estado de corrupção. Vê? Então o máximo é 72 horas para ser velado. E conforme, tem que ser antes ainda ser sepultado. Vê? Veja. Então, a própria irmã de Lázaro, quando Jesus disse: tirai a pedra, ela disse: Senhor, já cheira mal. Em outras palavras, já está em estado de corrupção. Já faz mais de 3 dias, 4 dias já faz. Aleluia. Mas ele é a ressurreição. Agora Jesus não, irmão. Jesus não pôde passar de 72 horas. Na manhã de domingo, aquela manhã de Páscoa, para cumprir as Escrituras, ele ressuscitou. Nós vemos aqui quando... Se você vê em Mateus 27, quando ele expirou, ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve um terremoto, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então houve um terremoto quando Jesus morreu. E quando Jesus ressuscitou, houve um grande terremoto também. Lemos aqui em Mateus 28. E quando as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria foi ali, quando chegou ali, tiveram uma surpresa, porque a pedra já tinha sido removida, estava ali aqueles 2 anjos. Por que buscais a Jesus? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, que coisa linda, irmão, coisa maravilhosa. Então, veja, o profeta de Deus, ele pregando a mensagem: ide dizei aos meus discípulos, ele fala a respeito, ele descreve algo a respeito de Jesus. Ele não foi muito popular, ele não foi muito bem conhecido, bem visto, todos nós sabemos disso. Então eu quero ler aqui o que o profeta de Deus diz no parágrafo 59 da mensagem: ide e dizei aos meus discípulos, falando da sua vida terrena. Jesus nunca escreveu um livro em sua vida. Veja, embora o livro escrito sobre ele
foi o que vendeu mais do que todos os livros em todas as eras, a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então Jesus nunca escreveu um livro, mas o livro escrito sobre ele, a palavra de Deus, a Bíblia, foi durante todas as eras e é o livro mais vendido e mais lido hoje. Que coisa maravilhosa. Olha só. E no entanto, ali ele nunca frequentou uma faculdade em sua vida. E mesmo assim, mais faculdade foi edificada em sua honra do que qualquer outra coisa que tenha existido sobre a face da terra. Ou qualquer outro nome, ou qualquer outro homem. Ele nunca foi muito longe. Ele viveu uma vida humilde, singela. Caçoaram dele, escarneceram dele, riram. Tudo isso passou, irmãos. E ele disse, ele tinha poder para dar a sua vida e poder para ressuscitá-la. Vê? Qualquer um pode se vangloriar assim, qualquer um pode, mas ele provou seu argumento quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Veja, quando traspassaram suas mãos e seus pés e o seu lado, e uma coroa de espinho em sua cabeça, ele morreu ali clamando por misericórdia no Calvário. Quando ele estava na terra, ele parecia um homem, e ele agia como homem, veja. E quando ele morreu no Calvário, ele clamou por misericórdia como homem, veja. Mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que era mais do que um homem. Ele era Deus. Ele tinha poder para entregar sua vida. Veja. Agora, a primeira coisa de manhã, o pequeno grupo de discípulos estavam todo magoado. Eles não sabiam o que havia acontecido. Alguns deles queriam voltar para suas redes de pescar. Agora, como uma pequena antecipação do que a morte era, e quão terrível era a morte, e aos fundadores, através de nossas religião cristã, como a promessa foram dadas através desse pequeno patriarca que eu mencionei esta manhã. Agora vamos voltar diretamente ao ponto de origem, onde isso está. Esses pequenos discípulos, depois que o pequeno grupo que foi odiado no princípio, eles não tinham muitos amigos nesta terra. E qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nesta terra. Você tem que se firmar na sua convicção só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho, mas Ele prometeu que estaria com você. Eu estarei convosco até o fim. Veja, agora, enquanto eu o vejo, vamos olhar nisso. Ele havia sido tirado. Eles esperaram porque ele podia fazer milagres. E eles alegavam que ele nada fazia de si mesmo, mas o que o Pai lhe mostrava. Mas quando ele era um operador de milagre, e quando ele foi entregue nas mãos de Pilato, como poderiam eles esperar ver o Messias de Deus despido de suas roupas e ali de pé, açoitado, ferido, triturado, moído e cuspido, e nem mesmo abriu sua boca para dizer uma só palavra a respeito. Aquilo havia partido seus corações. O próprio homem, o qual podia estender sua mão e dizer: aquietai, e os ventos e as ondas lhe obedeciam.
aquele a qual podia parar um cortejo fúnebre e colocar sua mão sobre o caixão e dizer: mancebo, a ti te digo, levanta-te, e ele levantar. Aleluia. O qual entrou num lar dilacerado, onde uma filha havia acabado de morrer. Jairo, um pequeno sacerdote que se assentava com Jesus e se tornou um crente, e ele entrou e disse: paz, porque a menina não está morta, ela dorme. Com certeza eles tinham sabido, com certeza havia algo ali. Ele entrou, tomou sua mão, olhou para ela e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E uma menina que estava morta, e sua alma havia partido, ficou de pé e viveu novamente. Veja bem, irmãos, como ele foi à sepultura de Lázaro, chorando, como um homem, as lágrimas rolando na sua face, enquanto ele chorava ali de pé. E um homem que estava morto por 4 dias, e vendo vermes da pele entrando e saindo pelo seu corpo, mas veja-o levantar sua pequena figura assim, dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Pense nisso, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Que esperança temos esta manhã. Então, quando visitamos nossas sepulturas de nossos amados, que esperança temos nesta carne mortal? Hoje, como o Espírito Santo testemunha, ele vive, nunca morrerá, tem vida eterna. Embora levamos os corpos para a sepultura dos nossos santos, mas por dentro eles estão vivos, eles estão vivendo em algum lugar. Oh, irmãos, essa é a convicção que o cristão tem. Isso é o que o apóstolo São Paulo diz também, eu creio que é em 2 Coríntios capítulo 5. E sabemos que se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, temos uma casa não feita por mãos, mas eterna no céu. É por isso que nós gememos ser revestido da nossa habitação que é do céu. Vê? Em Colossenses, eu creio que é o capítulo 3, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia. Mombrana, parece que a gente até foge um pouquinho, mas fazemos como Deus permite. Mombrana, certa vez, visitando um zoológico com a sua filha Beca, ele pôde ver ali uma cena que entristeceu muito ele. Ele viu ali uma águia muito grande enjaulada. E ele podia ver aquela águia, ela nunca olhava para baixo, ela só olhava para cima. E ela estava toda assolada, irmão, seus peitos todos solados, porque ela vinha para trás, abria suas asas, olhando para cima e queria alçar voo, sair daquela prisão. Veja, então veja que a própria águia mostra que é a natureza de um cristão, sempre olhando para cima, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que cena triste, o Mombrana diz, ver aquela águia enjaulada. Infelizmente, quantas águias também são águias, não é urubu não, é águia, mas tão enjaulada, presa num sistema religioso, irmãos. Veja, e se você vê o Mombrana ele pregar sobre como a águia agita seu ninho, e mais mensagens falando sobre a águia, ele fala, olha, ele fala a respeito daquele homem que tinha ali aquele criame de galinhas e frango e tal, e de repente ele pegou um ovo de águia e colocou junto ali naquele galinheiro, e a mãe galinha ali colocou junto o ovo da águia com o ovo da galinha, e quando os pintainhos saiu, a águiazinha saiu também, porque o que faz nascer, o que faz picar o ovo ali
é o calor, vê? Então, de repente, pôde vir ali algo estranho, diferente. Por quê? Aqueles pintainhos comendo aquelas minhoquinhas, procurando as coisinhas ali para comer, e aquela águiazinha, para não morrer de fome, comia algumas coisinhas também, mas sempre desejando comer algo diferente, e andando para lá e para cá, e os pintainhos podiam dizer: nossa, mas nosso irmãozinho é estranho, né? Diferente de nós, não se dá muito bem aqui, sempre arrumando uma coisinha ou outra. Que naturezinha diferente, nossa. É meio estranho esse irmãozinho nosso. Mas porque ali estava uma águia, irmãos. A natureza realmente é diferente. E sempre aquela águiazinha olhava para cima, ficava olhando, e os pintainhos olhando para baixo. Aleluia. Oh, mas de repente a mãe águia, ela sabia que tinha posto um ovo e era fértil, estava em algum lugar. Então ela andava para lá, para cá, para lá, para cá. De repente ela pôde avistar a sua filha ou seu filho junto com os pintainhos. De repente ela deu aquela passada por cima e disse: ó, filha, você não é pintainho, você é uma águia. Bate as suas asas, saia desse galinheiro, saia desse lugar, venha voar. E aquela águiazinha entendeu o chamado da sua mãe e pôde: realmente ali está minha mãe. E ela pôde bater as suas asinhas e falou: olha, tchau para vocês. E foi embora. Veja, assim também é nós, irmãos. Nós começamos um sistema, como um ovo de uma águia num sistema. Não vamos dizer que não foi bom. Sim, foi um período muito bom enquanto nos chegou esta mensagem para nós. Quantas maravilhas Deus operou no ministério aqui em São Pedro mesmo. Quantos milagres de ressurreição houve aqui dentro da igreja. Houve ressurreição. Pessoa que morreu aqui dentro e ressuscitou na hora com a oração. Isso somos prova disso, viva. Eu vi com meus próprios olhos. Veja, tantas maravilhas no tempo denominacional, mas sempre faltava algo dentro de nós, irmãos. Sempre nós estávamos buscando algo. Veja, mas quando chegou o que é verdadeiro, o que é perfeito, é o que Paulo diz, hein? Quando chegar o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então Deus tratou com nós por um período, como nós sempre falamos, o lampião, a luz, a lamparina, foi muito bom lá no sítio, mas enquanto não tinha luz elétrica. Mas hoje temos luz em todos os lugares, em todos os sítios, em todas as fazendas. Agora, vamos falar assim: não, para que luz elétrica? Já estamos acostumados aqui com o lampiãozinho, estamos acostumados com a lamparina. Seria uma ignorância? Não seria, irmãos? Então você joga esse lampião para lá, joga essa lamparina para cá, somente ligar ali o interruptor ali, clareia toda a casa, clareia toda a fazenda, vê? Uma luz maior. Quantos que estão acostumados ainda ali com aquela luzinha, com aquela doutrinazinha velha, com aquele ensinamento religioso, e fica patinando ali, irmãos. Pega um versículo isolado ali, fica patinando ali não consegue ver a luz clareando cada vez mais. Pois Salomão disse que a luz do justo é como a luz da aurora, vai crescendo, crescendo, e olha, até chegar a ser dia perfeito. Aleluia. Então, graças a Deus, que essa luz superior é Jesus Cristo. Mombrana diz que nós somos uma lua, a igreja é como uma lua. Nós não temos reflexo próprio, não. Quando você vê lá no céu à noite a lua bonita clareando lá, ela não tem luz própria, é o sol que está mandando reflexo nela. Mombrana diz assim: assim também a igreja noiva. Nós não temos luz própria, mas o reflexo de Cristo está vindo sobre nós. Então você reflete Cristo. Você tem o reflexo de Cristo, essa luz superior. Ele é o sol da justiça, como diz Malaquias capítulo 4. Que coisa, irmãos. Então tudo isso aconteceu há 2000 anos atrás. Ele morreu como homem,
ele padeceu como homem, ele clamou por misericórdia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Como homem, ele exclamou. Como homem, ele entregou o seu espírito ao Pai. Mas como Deus, a pedra não pôde resistir. Ele ressuscitou, ele vive. Oh, que coisa tremenda. Por isso nós não cremos num Cristo sobre a cruz. Temos o crucifixo, mas não para adorar, não para dizer que ele está na cruz, simplesmente para mostrar que ali há um símbolo de ressurreição, de morte e de ressurreição. Veja, ele vive. Oh, que manhã gloriosa. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E eu creio que cada coração nesta manhã também aqui, ele ressuscitou. Por isso você pode dizer, eu tenho vida, porque ele é a vida. Que coisa maravilhosa. Então veja só, vamos seguir aqui mais um pouco. Louvado seja Deus. Que esperança temos esta manhã. Então quando visitamos, eu creio que eu já li isso aqui, tá, o 73. Quando ele se colocou de pé, disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ali estava um homem deitado, disse, tira a pedra. E a contaminação do seu corpo, aquele odor de corpo humano, você sabe o que é. Quando eles levantaram, ora, havia um cheiro nauseante por ali. Mas ele falou e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto por 4 dias levantou da sepultura. Aleluia! Como poderia eles ver um homem com aquele tipo de poder, pendurado no Calvário, com um grande escárnio, saliva de cuspe dos soldados que caçoavam dele, escorria pela sua barba, enquanto arrancavam punhados de barba de sua face, o espancavam na cabeça, e dizia, profetiza, e diz quem te bateu. Quando eles viram os pregos romanos fincados em suas mãos e em seus pés, como podia eles ver um homem como aquele morrer? Porque Deus requereu o julgamento e Cristo tomou nosso julgamento. Vê? Ali, irmãos, era para nós estar ali. Veja, mas veja, o Mombrana ele pegou a mensagem parente redentor. E ele fala sobre justamente esse caso, quando um hebreu ele perdia uma terra, uma herdade, irmãos, por algum motivo ele perdia, ou acontecia algo, ele perdia, ele tinha um direito legal de resgatar aquilo novamente. Sabe que forma era? Tinha que ter um parente próximo dele intervir no caso, interceder e resgatar aquela propriedade. O Mombrana diz assim, assim também, nós caímos, nós morremos, todos nós morremos, quando o primeiro casal caiu lá no Éden. Veja, Paulo chega a dizer, por um homem entrou o pecado no mundo. Então todos nós morremos ali. Então Satanás tomou posse da propriedade de Cristo. Ele tomou posse. Então agora exigia que alguém fazer parente nosso, para resgatar nós, para remir nós. Agora, não foi um segundo Deus que desceu do céu, como ensina a suposta doutrina da Santíssima Trindade, mas o próprio Deus, a mensagem, um super sinal. O Mombrana fala muito sobre isso. Eu posso ver, o Mombrana diz, quando o próprio Deus, onde estava ali diante dos seus anjos, querubins, Isaías viu isso, né? Adorando, todo momento dizendo, santo, santo, santo. Ele deixar o seu trono de glória, descer os corredores celestiais, vir até essa terra, se tornar homem, porque Deus, o grande Jeová, ele não é homem, ele é espírito. São João 4:24 diz que Deus é espírito. Então ele tornou a forma de homem, nascendo daquela virgem. Oh, que coisa tremenda! Ali estava Emanuel, Deus conosco. Mombrana diz, quando ele nasceu ali na manjedoura,
um tipo perfeito, irmãos. Ele cumpriu todos os requisitos, toda a lei de Deus. Fecharam as portas para ele, não teve lugar na estalagem da cidade para nascer. Tudo isso foi plano de Deus. Jesus não tinha que nascer num berço de ouro. Jesus não tinha que nascer no hospital. O lugar de Jesus nascer era lá junto com os animais mesmo. Por quê? Porque ele não foi o cordeiro? Onde que é o lugar de nascer cordeiro? Então ele tinha que cumprir. Ele disse para João: João, convém cumprir toda a justiça, todos os requisitos de Deus. O único que preencheu todos os requisitos de Deus foi o nosso Senhor Jesus. Desde o seu nascimento, nascendo ali na manjedoura, naquele estábulo, porque o lugar de nascer cordeiro é ali mesmo. Então ele tinha que nascer. E crescendo, e antes da sua morte, ele tinha que ser batizado. Os pregadores dizem: olha, nós temos que ser batizados, porque Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Um bom sermão, mas não é bem isso, irmãos. Não é bem isso essa mensagem. O que aconteceu ali, que antes de um sacerdote lá na lei levar um cordeiro para sacrificar, aquele cordeiro tinha que ser examinado tantos dias antes e depois tinha que ser lavado. Jesus, como cordeiro, antes de ser morto, bem antes, ele passou por um exame, examinaram ele e puderam: não vejo nada que pode condená-lo. Vocês estão entendendo? E antes de ser morto, teve que fazer o quê? Teve que ser lavado, ele teve que ir lá no Jordão. A palavra indo ao profeta. João era o profeta e Jesus é a palavra. E sempre a palavra vem ao profeta. Vê? Então Jesus, antes da sua morte, ele teve que se banhar ali no Jordão. Tudo é um tipo perfeito, irmãos. Jesus é o único que preencheu todos os requisitos de Deus, eu digo isso. Aleluia. Mas ele morreu ali na manjedoura, aquela criancinha sem dente, quando abria sua boquinha para chorar, era Jeová chorando. Era o grande Deus chorando. Aleluia. Mas o mundo não pôde ver, e até hoje o mundo não consegue ver isso. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, eu creio que é o versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Porque Deus andou aqui em dois pés, mas com a sabedoria do homem podia ver o quê? Nós conhecemos seus pais, é um filho bastardo, nasceu fora de casamento. Veja a situação, agora quer dizer que é Deus. Na sabedoria do homem não pôde entender que ali estava Deus caminhando em dois pés. Aleluia. Os grandes estudados, os grandes rabinos, mas aquela pecadora, quando ele deparou diante daquele poço, começou a revelar a vida dela, uma mulher que ninguém dava nada para ela, ela pôde dizer, olhar para Jesus e dizer: vejo que tu és um profeta. Veja só, irmãos, ela teve a revelação: vejo que tu és um profeta. E os grandes homens santarrão não puderam ver. Zaqueu, quando Jesus olhou e disse: Zaqueu, já ficou assombrado. Como eu não falei meu nome para ele? Como que está chamando pelo nome? Desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Irmãos, Zaqueu já ficou religioso. Senhor, eu devolvo 4 vezes mais naquilo que eu tenho roubado, defraudado alguém. Jesus disse: olha, Zaqueu, você está todo religioso aí, mas quero dizer para você que hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus só veio buscar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos em Adão, há 6.000 anos atrás. Aleluia, mas nós somos achados e fomos resgatados pelo sangue de Deus. Atos 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então o maior pecado, irmãos, o maior pecado que existe é a pessoa não crer no sacrifício, na ressurreição de Jesus Cristo. Veja, ele ressuscitou. Você vai lá na tumba de Maomé,
Ali tem alguém esperando ele ressuscitar. Cavalos e cavaleiros estão ali de 4 em 4 horas, trocando ali de cavaleiros, de cavalo, eu acredito eu, esperando que ele vai conquistar o mundo. E vai outra sepultura de Buda e outros, está uma sepultura fechada, mas você vai lá em Jerusalém, você vai ver uma sepultura vazia, uma sepultura aberta, porque é Jesus que morreu, mas Jesus que ressuscitou, e ele vive, e ele está aqui em nosso meio. Você crê que ele está aqui, irmãos? Ele atua como Filho de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus abençoe, irmãos.